A paz do Senhor Jesus, eu quero iniciar uma breve pregação poderosa para o meu, o teu e os nossos corações, que vai começar eu a ministrar a palavra de Deus em Lucas, capítulo 7, deixa eu ver aqui, 7, versículo do 36 até o versículo 39, amém? Vou ler aqui. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa de um fariseu, assentou-se à mesa. E eis que a mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe com os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, beijava aos pés, ungia-los com unguento. E quando viu o fariseu que tinha convidado para consigo, dizendo: se este foi profeta, bem saberia quem é qual, e a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: diz-me este. E o versículo, aqui na palavra, no versículo que ele fala aqui, e Simão respondendo disse: tenho para mim, é aquele que me perdoou, e disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para pés, mas enxergou os pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos, e não me deste ósculo, mas desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés, e não manchiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu com os pés com unguento. Por isso eu digo, aos seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Agora, meus amados irmãos, para não perder tempo, agora eu vou na epístola de Romanos, capítulo 5, de Romanos, do versículo, deixa eu ver aqui, do versículo 11. Versículo 11 fala aqui, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Versículo 12 fala aqui, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, e até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom, mas não é assim o dom gratuito, como fora a ofensa, que se pela ofensa deu morre muitos e muito, mas a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, que os Cristo abundou sobre muitos. Agora eu vou ler aqui Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, versículo 8. E achando forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus atou, soberanamente lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Agora fecha a Bíblia
E agora eu vou começar a ler. Eu vou ler aqui para começar a pregação, que está aqui em Pedro. Vou ler aqui Pedro. Só um minutinho, irmãos. Pedro capítulo 2, versículo 24. Aí eu vou começar a falar da palavra. Pedro 24. Levando ele mesmo seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas feridas fosse sarados. Porque eres como ovelha desgarrada, mas agora tendes o vosso pastor bispo das vossas almas. Quero que vocês entendam uma coisa, amigos, internautas, jovens, pastores, irmãos. Quero mencionar alguns textos da Bíblia que a palavra nos relata é que se a gente não conhecia a verdade, não sentia o amor de Jesus, de encontrar com Jesus e ter aquela temperança de estar com Jesus, a palavra revela que por muito amor de Jesus sobre o madeiro, sobre a morte dele sobre a cruz, a morte dele sobre a obediência, não abriu sua boca e começou a ser cravado pelo prego sobre a coisa, sobre o Calvário. A palavra fala que Jesus não abriu sua boca. A palavra relatar é que Jesus começou a ficar com a boca fechada, passa por criticação, zombaria, também é castigo, também é batição, também é punição e também é prisão, porque Jesus começava a estar na prisão de Barrabás, e lá a multidão falou assim, Pôncio Pilatos falou assim, multidão, quem é que solte, Jesus ou Barrabás? A palavra é que Jesus ficava olhando para a multidão e falava assim, não vamos escolher por causa que ela que é mais largo que o Barrabás. E a palavra é que a multidão olhou para o mais mais perigoso que é o Barrabás. A palavra é que sobre 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, é que Jesus foi deitado sobre o madeiro, cravou sua mão na cruz, não abriu a sua boca, olhou para o céu e falou assim, estou aqui olhando para o céu. Só que quando eu me levantar na cruz, eu falo, Pai, perdoa porque sabe que faz para o pecador. Jesus começou sua oração no Getsemane, orou para Lázaro sair para fora do túmulo. Lázaro saiu. A palavra fala que tem muita gente que está comigo, que está morta, está trancada na sua temperança, na sua essencial, perigosa esperança de Cristo. A palavra fala que Jesus começa a orar no Getsemane, a orar para Lázaro e falando assim, Lázaro voltou à vida, eu estou orando aqui. E Jesus chamou Pedro, Tiago e João para fora do Getsemane para orar. Jesus entrou para orar, só ele e o Pai, por quê? É porque Filipenses 2, versículo 8, e Jesus foi obediente. Foi obediente, mano, de cruz, pegou aquela cruz pesada, carregou sobre os seus braços, andou na cidade de Jerusalém, sem abrir sua boca, sem pecado, sem fracasso, sem atos. A palavra fala aqui no capítulo 27 de Mateus, que Jesus está colocado na cruz do Calvário, está preso lá, está trancado. Ele olha para o Pai e fala assim, Pai, perdoa porque não sabe o que faz para o pecador, o que eu estou fazendo aqui agora. Aí Jesus começou a estar orando na cruz, e ele falou, agora eu vou expirar, porque eu não aguento mais viver no mundo pecaminoso. Ou seja, Jesus teve que entregar a vida dele para o pecador, para poder parar com o pecado do povo, e para poder parar com as coisas erradas que o povo comete, que é fracassar, é pecar,
é falhar, é desistir, é pecar. E é para falar que no capítulo 22 de Mateus, Jesus está no centro da mesa. E é para falar que Jesus está na mesa e começa a estar com pão, a estar com cálice. E a palavra está que Jesus, ele pega o pão, ele parte o pão. Ele parte o pão e começa a falar, aqui na mesa aqui, tem duas pessoas que vão me trair e uma vai me negar. Judas pegou moeda de Pôncio Pilatos para trair Jesus. Olha para mim, cara, para cá. Judas saiu da mesa e foi falar com Pôncio Pilatos para poder pegar as 30 moedas, colocar no teu bolso. A palavra fala que Pedro diz assim, Senhor, mestre, eu nunca ia te negar. O Senhor sabe que eu nunca ia te negar. O Senhor sabe que eu nunca ia ter negócio de falar, eu te nego. Aí depois Jesus disse, Pedro, Bajonas, tu me amas? Falou pela uma, duas, três. E a terceira vez Jesus falou, você me ama? Aí ele falou, não, por causa que confessou o pecado. E a palavra está que no capítulo 2 de João, versículo em diante, fala que Jesus começa a dizer o texto e falou assim, aí a Maria começa a falar com ele, Jesus, não tem vinho, meu filho. Aí Jesus disse, mulher, o que tem eu contigo? Aí a pergunta quer dizer é que se Jesus falou para a Maria como o Senhor que falava assim, o que tem contigo é por causa que Jesus não ia fazer o vinho sendo o filho dela. Jesus ia fazer aquele vinho transformar vinho em Senhor da Glória. Porque a palavra fala, não, deixa eu falar aqui. Não é possível que você não está conseguindo entender a palavra de Deus. A palavra fala que Maria foi falar com Jesus que era para fazer o seu vinho. E Jesus falou assim, Maria, o que tem eu contigo, mulher? E é para falar que Jesus não era mais jovem, não era mais pessoa da família dela. Ou seja, Jesus tinha que falar o que tem eu contigo, mulher, para que ele começasse a falar assim, se eu fazer o vinho, então eu não preciso mais ser o filho dela, porque eu vou fazer o vinho sendo o Senhor da Glória. E é para falar que no Gênesis capítulo 22, fala que Abraão vai pegar Isaac, colocar em cima do holocausto, que é o altar, para poder colocar e matar aquela criança, que é o Isaac. E é para falar que Abraão pega Isaac, amarra Isaac, coloca no altar da lenha. E a palavra no relatar é que Abraão pega Isaac, amarra ele e fala, aí Jesus disse, Abraão, pega uma espada e enfia no Isaac. Aí para falar que Abraão pega aquela espada e quando vai colocar em Isaac, aí Abraão fala, Senhor, mas não é para fazer isso. Aí Deus diz, não, eu só mandei fazer isso por causa que isso era só uma provação minha para contigo. Olhe para cá, a minha provação que Deus vai te dar, não é você falar, eu quero chegar lá, eu quero pregar a palavra para competir com o pregador, eu quero ser o melhor pregador, eu quero ter a melhor igreja, ou seja, a melhor igreja, a melhor falação, a melhor terno, a melhor carro, a melhor casa, a melhor ministério. Não adianta você ter bom ministério, não adianta você ter uma boa fala, sabendo que você não fala com Deus e fala com os homens. É melhor você falar muito pouco com os homens e falar mais com Deus. Deixa eu falar aqui, a palavra está que na Bíblia fala, aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, é que Jesus diz que como eu morri na cruz do Calvário, como eu entreguei meu corpo para o Calvário, entreguei meu corpo para morrer naquele Calvário lá, eu comecei a morrer lá. Então, ou seja, quando eu morri naquele Calvário, eu comecei a estar morto. Só que eu carreguei aquela cruz pesada
para poder eu dar vida ao novo mundo. E está registrado no capítulo 8 de João, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. E também lá em Salmo 109, versículo 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra. E luz para meu caminho é a tua palavra. Ou seja, a lâmpada significa eu preciso andar no caminho reto para não desviar para cá e nem para trás. Porque a minha chegada não é voltar para trás. Ou seja, não é recuar, não é virar, não é dar uma voltinha. Ou seja, a minha direção para Jesus é dar um passo à frente e seguir minha missão para começar a chegar onde eu quero. Ou seja, no capítulo 9 de Lucas, versículo 34, 25, ele fala que Jesus disse: se quiser ser meu discípulo, se quiser ser um discípulo meu, pega uma cruz cada dia e siga-me. Pega uma cruz pesada e siga cada dia eu. E é para falar que carregar uma cruz não é só pegar um pau e falar assim: eu carrego o pau aqui, todo dia onde eu vou carrego. Não, carregar a cruz significa tem prova, eu tenho calúnia, tenho criticação, eu tenho zombaria, eu tenho fracasso, tenho falha, eu tenho erro, eu tenho perseguição. Ou seja, carregar a cruz todo santo dia, não é pegar a cruz e falar: eu peguei a cruz, eu peguei a madeira, eu estou abraçando ela. Ou seja, não é assim, carregar uma cruz é você falar: você me humilhou, você me criticou, você me zombou, você me fracassou, você me criticou, você me falhou e você me fracassou. Ou seja, a palavra fala que para carregar uma cruz é prova, é desespero, é perseguição, é calúnia, é zombaria, é um querer falar assim: você não presta, você não é isso, você não vai naquilo, você não vai dar certo. Ou seja, Filipenses capítulo 2, versículo 8. E Jesus foi andando obediente na cruz e foi obediente, morte de cruz. Ou seja, Pôncio Pilatos pegou Jesus, ergueu a cruz e baixou a cruz. Baixou a cruz, Jesus começou a estar com seus braços abertos lá na cruz lá e falar: não vou desistir. Aleluia. E a palavra fala que Jesus começa a olhar para o Pai com a cabeça meio zonza, por causa que ele vai começar a morrer. E ele fala: tetelestai, está consumado. Aqui, Pai, eu te entrego o meu Espírito. Ou seja, esse Espírito é que Jesus começou a ser entregue para o Pai. Então, está lá em João 3. É que João batizou Jesus no Rio Jordão. E o Pai de Jesus pegou a pomba e deu para Jesus com pomba e desceu sobre Jesus com pomba. E a palavra fala que Jesus começou a ir para o deserto sobre o Espírito Santo que falou com Jesus aqui para poder ir lá no deserto ser tentado. Ou seja, Jesus foi tentado, certo? Foi tentado, só que não desistiu, não caiu, não se levantou e também não se fez pedra. O que quer dizer isso? Jesus não caiu do monte, não fez a palavra em pedra, não quis o mundo, não começou a servir os deuses do inimigo, mas começou os anjos do Senhor Jesus servir a Deus. Ou seja, o diabo falou assim: pule daqui para que seus anjos te segurem. Jesus disse: não. Aí Deus falou: darei tudo daqui de cima, darei me postares e me adorares. Aí Jesus disse: não vou adorar, por causa que e também não vou querer isso. Aí o diabo foi embora. Aí falou: então faz uma coisa, faça a palavra em pedra. Aí Jesus disse: não, por causa que nem toda palavra, nem toda pedra que está aqui, nem toda a palavra que é por aí assim que a palavra fala. Mas sabe que eu vou pedir aqui que Jesus fala assim: toda palavra que sai da boca de Deus é do Senhor. Mas sabe que a palavra não fará em pão, mas sabe que fará em palavra. Ou seja, essa palavra confusa.
Ou seja, um recado aqui no meu canal. Toda vez que o pessoal for criticar esse vídeo, ou for comentar, ou for dizer uma coisa, não fica saindo, não fica falando coisa feia, não fica criticando eu não. E eu faço esse vídeo no YouTube agora, com uma frase. Não fale muito daquilo que você não sabe, mas fale muito daquilo que sabe para Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. E para quem gosta da pregação, curte, inscreva aqui, comenta e fala comigo lá no comentário.